Você já ouviu falar da Etiópia? Se não, prepare-se. Este país vai explodir suas concepções sobre o mundo. Vamos começar pelo fato de que lá o tempo é contado de forma diferente. Sim, eles têm seu próprio calendário e, curiosamente, ele tem um ano a menos que o nosso habitual. Agora, imagine que em algumas tribos as pessoas ainda vivem sem roupas, como se tivéssemos voltado à época pré-histórica. Isso não é apenas exótico, é uma verdadeira bomba cultural. E quanto ao café, a Etiópia é o berço dessa bebida, mas lá eles a consomem de uma maneira que você nunca sonhou. E isso é só a ponta do iceberg. Pois neste país se preserva um dos mais antigos reinos cristãos, onde o ortodoxismo ainda está vivo e florescendo. E claro, não podemos esquecer das mulheres, com discos nos lábios do tamanho de pratos. Para elas, isso não é apenas um enfeite, mas um símbolo de beleza e status. Agora, imagine mosteiros onde as mulheres não podem sequer entrar. Essa é a Etiópia, amigos. Um paradoxo cultural e histórico que faz você refletir sobre muitas coisas. Pronto para mergulhar neste mundo incrível? Vamos desvendar todos os seus segredos. Fato 1. Etiópia. A antiguidade que os colonizadores não conseguiram quebrar. Este país não é apenas um ponto no mapa, mas sim um verdadeiro tesouro da história, que personifica uma cultura, religião e geografia distintas de todo o restante do continente africano. Pense bem, a Etiópia é o único país na África que não foi colonizado pelos europeus. E isso teve um grande impacto em sua identidade e singularidade. Por exemplo, aqui se preservaram tradições e costumes antigos que, às vezes, nos parecem completamente exóticos. Sabia que a Etiópia é o berço de uma das civilizações mais antigas da Terra? Aqui estão as ruínas do reino de Axum, que já foi um dos mais poderosos do planeta. Os habitantes locais ainda se orgulham de sua língua amárica, que é uma das mais antigas do mundo, além de seu próprio alfabeto. A religião aqui também tem suas raízes. A Etiópia é o lar de uma das comunidades cristãs mais antigas, onde o cristianismo foi trazido já no primeiro século. Mas o mais interessante é a cozinha etíope, que não se assemelha a nada que você já tenha provado. Aqui se come com a mão esquerda e o prato principal é a injera. Portanto, se você decidir visitar a Etiópia, prepare-se para um verdadeiro choque cultural, que fará você repensar sua visão sobre a vida. A Etiópia é um país onde a antiguidade não apenas não é esquecida, mas vive em cada esquina, em cada olhar e em cada prato. Fato 2. Etiópia. Aqui o tempo flui de maneira diferente. Você já parou para pensar como é estar em um país onde o calendário não coincide com o convencional? Na Etiópia, agora é o ano de 2026 pelo calendário local, e isso não é apenas uma capricho dos habitantes. O calendário etíope é composto por 13 meses, cada um com 30 dias, e o último, uma estranheza, tem apenas 5 ou 6 dias, dependendo do ano. E quando você tenta consultar seu calendário habitual, uma surpresa o espera. E as horas? Aqui o dia começa com o nascer do sol, e não à meia-noite, como na maioria dos países. Ou seja, quando em sua rotina já é noite, na Etiópia, um novo dia apenas se inicia. Isso pode confundir até os viajantes mais experientes. Por exemplo, você se prepara para uma reunião às 9 da manhã, enquanto os locais já estão a caminho desde o nascer do sol. Muitos turistas não entendem por que foram convidados para um café da manhã, no final da noite. No fim, você pode não compreender porque o sorriso forçado de um morador parece indicar que ele sabe algo que você não sabe. Portanto, se decidir viajar para a Etiópia, prepare-se com paciência e não se esqueça de estudar os costumes locais para evitar situações constrangedoras. Aqui, o tempo não é apenas números, é toda uma filosofia, e você terá que se adaptar se quiser se integrar ao ritmo de vida local. Fato 3. O ritual do café. Como a Etiópia ensinou o mundo a apreciar o café. Se você pensa que simplesmente pedir um café na Etiópia é fácil, você está muito enganado. Aqui o café não é apenas uma bebida, é um verdadeiro ritual, que pode levar 1 hora ou até mais. Tudo começa com os moradores selecionando grãos verdes, que são então torrados sobre fogo aberto. Imagine o aroma do café recém-torrado preenchendo o ar, como um elixir mágico que chama por você. A torra é apenas a primeira parte, depois os grãos são moídos em um pilão e começa o processo de infusão. A água é fervida em um recipiente especial e em seguida os grãos moídos são adicionados. Mas isso não é tudo. O café é servido em pequenas xícaras com açúcar e às vezes com sal. Sim, você não ouviu errado. Esse momento pode chocar um turista despreparado, mas é assim que aqui se valoriza o sabor rico. Na Etiópia, o café é bebido devagar, saboreando a conversa e a atmosfera. Cada gole não é apenas café, é parte de uma cultura que une as pessoas. Se você estiver na Etiópia, não perca a oportunidade de fazer parte desse ritual mágico. E mais, prepare-se para ter paciência, pois aqui o café é feito com calma, e acredite, vale cada minuto gasto. Fato 4. O cristianismo etíope, quando a fé e a pedra se tornam um só. Lembre-se de como geralmente imaginamos as igrejas cristãs. Telhados altos, vitrais coloridos, talvez até cúpulas douradas. Agora, vamos nos dirigir à Etiópia, onde a igreja se apresenta de uma forma completamente diferente. Lalibela, por exemplo, não é apenas um local de culto. É um complexo inteiro de templos de pedra, esculpidos diretamente nas rochas. Isso mesmo, você não ouviu errado.
Esses templos não são apenas uma maravilha arquitetônica. Eles são um testemunho vivo de como o cristianismo se enraizou aqui muito antes do que na Europa. Quando você está diante dessas antigas construções, sente-se como se tivesse sido transportado para outra época. E agora, imagine como são as missas. Os moradores se reúnem na igreja, cujas paredes são de pedra, e a atmosfera está impregnada com o espírito da antiguidade. Os sacerdotes, vestidos com trajes tradicionais, recitam orações na língua antiga etíope, enquanto ao redor ecoam as melodias dos hinos, que fazem você parar para ouvir. Isso não é apenas um rito religioso, é uma verdadeira cerimônia, onde cada elemento, desde o óleo usado para a unção até o pão ritual, possui seu significado. E tudo isso acontece em um contexto histórico, em que a Etiópia abraçou o cristianismo no primeiro século da nossa era, tornando-se um dos primeiros países onde essa fé começou a se desenvolver. Portanto, se você deseja ver como a fé cristã se apresenta em sua forma mais primitiva, Lalibela é, sem dúvida, o lugar para se visitar. Fato 5. Discos nos lábios, quando tradições se tornam arte. Você sabia que na Etiópia existem tribos onde as mulheres colocam enormes discos na parte inferior dos lábios? Sim, não se surpreenda, isso não é apenas uma estranha excentricidade. Para grupos como os Mero e Daza, isso é uma parte integrante da cultura, que fala sobre beleza e status. Quanto maior o disco, maior o seu ranking na sociedade. É uma espécie de acessório de moda para as belezas tribais, que destaca sua individualidade e pertencimento. Mas a lista de tradições surpreendentes não para por aí. No Vale do Omo, você pode encontrar pessoas que pintam seus corpos com corantes naturais, criando verdadeiras obras-primas na pele. E isso não é apenas para a beleza, mas tem um profundo simbolismo. Por exemplo, na tribo Hemer, existe um ritual em que as meninas tiram suas saias durante a festa para mostrar sua prontidão para o casamento, enquanto os rapazes devem pular sobre touros para provar sua coragem. Esses rituais, embora pareçam selvagens para nós, são momentos importantes na vida de cada membro da tribo. Eles preservam tradições que são passadas de geração em geração e ainda têm significado no mundo moderno. Portanto, se algum dia você estiver nessas terras, não perca a oportunidade de ver como tradições ancestrais coexistem com a modernidade no coração da Etiópia. Fato 6. Mosteiros de caráter masculino, onde a entrada é proibida para mulheres. Na Etiópia, existem lugares onde as mulheres não apenas não podem entrar, mas nem mesmo são permitidas em sonhos. Um dos locais mais conhecidos é o mosteiro Debre Damo. Imagine só, para entrar é preciso escalar um penhasco íngreme, e isso só pode ser feito por uma corda. Sim, você não ouviu errado, apenas por um cordão. Isso não é uma atração, mas uma realidade dura. Fundado no século VI, o mosteiro se tornou um verdadeiro clube masculino nas alturas, onde apenas homens podem realizar cultos e obter conhecimentos espirituais. Sim, as tradições aqui são mais fortes que uma muralha, e parece que ninguém tem a intenção de mudá-las. Este lugar diz, de certa forma, as mulheres não têm lugar aqui, o que, convenhamos, causa estranhamento em algumas pessoas. Mas apesar de todo esse isolamento de gênero, o mosteiro atrai centenas de peregrinos e turistas. Você consegue imaginar como é, no século XXI, estar em um enclave onde tradições antigas ainda imperam. Muitos se maravilham com a história e a arquitetura deste mosteiro, mas é difícil não notar que é uma espécie de museu, onde as mulheres não têm chances de participar. Em resumo, se por acaso você decidir viajar para a Etiópia, lembre-se, aqui não apenas as paisagens impressionam, mas as barreiras culturais também têm formas estranhas. Fato 7. A música da Etiópia, quando o ritmo não é apenas um som. A Etiópia, um país com tradições milenares, é famosa não apenas por seus mosteiros, mas também por sua cultura musical única. Sim, aqui existe um sistema próprio de modos musicais que vai além da percepção habitual. O sistema comum da música ocidental é sem dúvida válido, mas na Etiópia você encontrará uma verdadeira sinfonia do incomum. Asmar não é apenas um gênero, é um mundo inteiro onde a improvisação e a sátira social caminham de mãos dadas, como velhos amigos. Imagine, os músicos não apenas desempenham o papel de intérpretes, mas se tornam verdadeiros comentaristas da vida, zombando de tudo, desde políticos até vizinhos. É como se você estivesse ouvindo seus amigos discutindo as últimas notícias, mas no ritmo que faz suas pernas se mexerem e sua cabeça balançar no compasso. Em cada som se ouve o espírito do povo e, por mais que você tente se distanciar, esse ritmo fará você refletir sobre o que acontece ao seu redor. A música etíope não é apenas entretenimento, é uma forma de protesto e expressão que continua viva nos corações das pessoas. Se você tiver a sorte de assistir a uma apresentação ao vivo, prepare-se para um verdadeiro show, onde cada acorde carrega o peso da realidade e cada ritmo é um passo em direção à mudança. A Etiópia nos ensina que a música não é apenas uma melodia, mas uma poderosa ferramenta capaz de despertar a consciência. Fato 8. Comida etíope, quando o almoço é um ritual e não apenas uma refeição. Vamos falar sobre como a comida é encarada na Etiópia. Imagine uma mesa repleta de iguarias, com o injera no centro. Não é apenas um pão. É uma panqueca azeda que cumpre duas funções.
É tanto o prato quanto o petisco. Sim, aqui não se preocupam com garfos e facas. Em vez disso, todos se sentam ao redor de um prato compartilhado e comem com as mãos. Isso mesmo, sem nenhuma timidez, como em um verdadeiro círculo familiar. O injera tem uma textura macia e um sabor levemente ácido, que complementa perfeitamente os ensopados picantes e os vegetais, transformando cada mordida em uma explosão culinária. Você já tentou pegar comida usando apenas o pão? É como uma dança, onde cada mão deve saber o que fazer para não deixar nenhuma migalha para trás. E sabe de uma coisa? Não é apenas uma forma de se alimentar, é toda uma filosofia. Os etíopes acreditam que a comida une as pessoas, e é à mesa que começam as conversas mais sinceras. Portanto, se você for à Etiópia, prepare-se não apenas para sabores únicos, mas também para que o almoço se transforme em um verdadeiro ritual de convívio. Esses momentos ficam gravados para sempre, e quando você vê todos desfrutando dessa tradição simples mais profunda, entenderá que a comida na Etiópia não é apenas um processo, mas toda uma cultura, onde cada pedaço carrega um pouco da história e da alma do povo. Fato 9. O tempo na Etiópia, como a história dita a idade. Vamos entender como se mede o tempo e a idade na Etiópia. Você já parou para pensar como é não saber a data exata do seu nascimento? Para muitos moradores das aldeias etíopes, isso é normal. Em vez de passaportes com datas precisas, tudo aqui depende de eventos históricos ou ciclos naturais. Por exemplo, se você perguntar a um local quando ele nasceu, ele pode responder no ano em que começou a guerra com os vizinhos, ou quando a primeira chuva caiu após a seca. Isso pode parecer um pouco estranho, mas na verdade, essa abordagem do tempo se encaixa perfeitamente em sua mentalidade. Para eles não importa quantos anos se passaram desde o nascimento. O que realmente conta é a experiência que acumularam e os eventos que se tornaram significativos em suas vidas. É como se você não tivesse relógios, mas pudesse contar quando ocorreu o seu momento mais feliz ou sua maior tristeza. Essa visão do tempo permite que eles estejam mais conectados com a natureza e a sociedade do que com números abstratos. Nesse contexto, a idade não é apenas um número no passaporte, mas uma história inteira, repleta de memórias e eventos significativos. Portanto, quando você estiver na Etiópia, não se surpreenda se alguém mencionar sua idade em relação a algum evento marcante. Isso apenas confirma que, para os etíopes, o tempo não é uma escala linear, mas uma tapeçaria viva, onde histórias, emoções e cultura estão entrelaçadas. Fato 10. Casamentos na Etiópia, quando os pais decidem e os jovens apenas seguem. Vamos falar sobre como, em algumas aldeias etíopes, o casamento se transforma em uma verdadeira apresentação teatral, onde os papéis principais não são dos noivos, mas sim de seus pais. Aqui não temos a romantização dos filmes. É tudo bem sério. Os pais organizam o casamento sem o consentimento dos jovens. Surpreendente, mas isso é algo comum, e ninguém levanta as sobrancelhas. E se alguém não concorda? Sem problemas. O noivo pode simplesmente sequestrar a noiva, mas não se apresse em pensar em bandidos e gritos na noite. Isso tudo é feito em acordo com os pais dela. Sim, é tudo muito pacífico, mas, convenhamos, soa como um roteiro para um drama. E aqui vai mais um ponto interessante. Na Etiópia, há casamentos que acontecem sem grandes festividades e altos custos. O que importa aqui não são os trajes luxuosos e o banquete, mas a observância de rituais ancestrais, que podem levar várias horas ou até dias. O casamento se torna um evento único, onde cada gesto e palavra tem significado. Portanto, se você pensa que um casamento é exclusivamente uma celebração para os apaixonados, na Etiópia você perceberá que é mais uma questão familiar, levando em conta as opiniões e expectativas da geração mais velha. Aqui não há espaço para romantismo, é mais uma transação comercial, onde todas as partes devem estar satisfeitas com o resultado. Assim, se decidir visitar um casamento desses, prepare-se para aprender não apenas a dançar, mas também a entender como as relações familiares são estruturadas neste país. Fato 11. Erta Ali. As portas do inferno e a verdadeira magma sob os pés. Se você pensou que a Etiópia se resumia a casamentos distantes e tradições, está muito enganado. Aqui há espaço para verdadeiras aventuras cheias de adrenalina. O vulcão Erta Ali não é apenas uma montanha, é um dos poucos vulcões ativos do planeta com um lago de lava permanente. Sim, você não ouviu errado, lago de lava. Ele brilha em um tom laranja vibrante e parece que o próprio diabo decidiu acender uma fogueira. Na verdade, é por isso que esse vulcão ganhou o apelido de Portas do Inferno. É difícil imaginar, mas as pessoas realmente estão dispostas a escalar esse gigante fumegante para ver a magma incandescente de perto. Mas não pense que é um passeio no parque. O caminho até o vulcão exige verdadeira coragem e um bom condicionamento físico. Os turistas frequentemente começam sua jornada na escuridão para se aproximar o máximo possível da cratera e ver como o vulcão expele lava. Imagine-se na beira dessa fenda ardente, enquanto a magma borbulha e chia, e ao redor só há silêncio e sons da natureza. Parece uma cena de filme de terror, não é? Mas essa é a realidade. E se você é um buscador de emoções, isso é exatamente o que você precisa. Esqueça as excursões padrão pelos museus e monumentos.
Aqui você vai se deparar com a força primitiva da natureza. Se tiver sorte com o tempo, poderá ver a lava literalmente saltando para o céu. E embora o caminho até a cratera exija percorrer rotas difíceis, aqueles que se arriscaram afirmam que vale todo o esforço. Então, se você decidir conquistar Erta Ali, prepare-se para um verdadeiro desafio. E não se esqueça de levar uma boa câmera para capturar suas portas do inferno. Fato 12. Tradições em cada ranhura, como os etíopes constroem suas casas. Se você acha que no século XXI todos vivem em arranha-céus de vidro, ou pelo menos em casas de tijolos comuns, a Etiópia vai surpreendê-lo. Aqui ainda são utilizados métodos tradicionais de construção que parecem ter parado no tempo. Nas aldeias é possível ver casas feitas de terra e madeira, que, aliás, não se parecem em nada com barracos. Essas construções respiram história e cultura. Você não vai acreditar, mas elas são tão resistentes que conseguem suportar até as condições mais severas. Os telhados são frequentemente cobertos de palha, e se você olhar de cima, tem a impressão de que se fundem perfeitamente com a paisagem ao redor. A arquitetura dessas casas é uma verdadeira sinfonia de simplicidade e funcionalidade. Por dentro, o espaço é organizado de tal forma que poucos de nós acreditariam que em um volume tão pequeno pode caber tudo o que é necessário para a vida. Seja você da cidade ou do campo, todos aqui entendem que o que importa na vida não é a quantidade de metros quadrados, mas o aconchego e o calor que um lar proporciona. E embora isso possa parecer ultrapassado, muitos etíopes se orgulham de sua identidade cultural e não buscam seguir a moda das construções modernas. Aliás, isso cria um contraste incrível com a civilização ao redor. Então, se algum dia você se encontrar na Etiópia, não esqueça de visitar essas casas únicas. Elas contarão mais sobre a vida local do que qualquer guia turístico. Fato 13. Deserto de Danakil, o planeta onde a terra queima. Se você acha que deserto é apenas areia e calor, é hora de dar uma olhada em Danakil. Esta região da Etiópia é uma das mais quentes e inóspitas do nosso planeta, e as paisagens aqui parecem de outro mundo. O sol castiga implacavelmente, a temperatura chega a 50 graus Celsius, e tudo ao redor parece congelado em um eterno inferno. Geysers, lagos ácidos e vibrantes depósitos minerais criam uma cena completamente surreal. Não acredita? Pois deveria. Imagine lagos amarelo brilhantes e verdes, onde nadar não é apenas proibido, é mortalmente perigoso. Aqui nem mesmo as moscas sobrevivem, e as pessoas que se atreveram a visitar este lugar não se deixam intimidar pelo medo. Danakil não é apenas um deserto, é um verdadeiro ecossistema, onde a vida luta pela sua existência em condições que chamaríamos de infernais. E sim, apesar de todas as dificuldades, há habitantes locais que se adaptaram a essas condições severas. Eles extraem sal, assim como seus ancestrais. E apesar das temperaturas extremas, encontram sentido nessa vida. Se você está procurando um lugar que faça você olhar para a vida de uma nova maneira, Danakil é exatamente o que você precisa. Não é todo dia que se pode ver a natureza demonstrando seu poder e beleza, lembrando-nos de que nosso planeta está repleto de mistérios e maravilhas. Fato 14. Etiópia, o berço dos Rastafaris e da Revolução Cultural. Você sabe o que liga a Etiópia aos Rastafaris? Não são apenas as cores vermelha, verde e amarela em suas bandeiras, mas também uma profunda conexão espiritual que permeia sua cultura. Para os Rastafaris, a Etiópia é uma terra sagrada, uma espécie de terra prometida, onde, segundo sua crença, reside a verdadeira esperança. E o que dizer disso? Haile Selassie, o imperador da Etiópia, tornou-se para eles não apenas um líder, mas uma verdadeira figura messiânica. Seu governo na metade do século XX não é apenas uma era de progresso, mas também um símbolo de luta pela liberdade e respeito à cultura. Quando os Rastafaris falam sobre Selassie, eles veem nele a personificação da força e da independência, e isso não é coincidência. Em seu discurso cheio de paixão e determinação, soava a melodia da mudança que inspirou milhões. Ele não era apenas um governante, era um símbolo de esperança para aqueles que sofriam sob o jugo colonial e inspirou o movimento pelos direitos dos negros em todo o mundo. Se você quer entender por que a Etiópia é tão importante para os Rastafaris, basta olhar para sua música e arte. Bob Marley não cantava apenas sobre amor, ele falava sobre liberdade, e a Etiópia era sua fonte de inspiração. Sua cultura, rica em história e espírito de luta, continua a influenciar a sociedade contemporânea até os dias de hoje. Então, quando ouvir falar dos Rastafaris, saiba, não é apenas um estilo de vida, é toda uma filosofia baseada no respeito à Etiópia e seu legado. Fato 15. Etiópia, tribos presas na Idade da Pedra. Você sabe o que atrai as pessoas para tribos como os Hamer ou Mursi, que habitam o Vale do Omo? Não é apenas a sua exótica cultura, mas também aquele estilo de vida primitivo, do qual todos nós esquecemos ao mergulhar no mundo das tecnologias e das comodidades. Esses indivíduos ainda constroem cabanas de galhos e peles, caçam com lanças e sequer pensam em aceitar gadgets modernos. Em seu mundo, não há Wi-Fi, mas há tradições antigas que são passadas de geração para geração. Mas aqui está o detalhe.
Eles não buscam interagir com o mundo externo, e sua atitude em relação aos turistas pode ser descrita como uma mistura de curiosidade e cautela. Sim, você pode observar como eles dançam suas danças ancestrais e participam de rituais, mas não se esqueça de que você está na casa deles. Nesse contexto, uma viagem às suas aldeias pode ser tão emocionante quanto perigosa. Se você não respeitar seus costumes e não se aproximar com a devida consideração, é melhor não contar com uma recepção calorosa. Turistas que se aventuram nesse tipo de experiência devem estar preparados para surpresas e talvez até mesmo para serem vistos como intrusos. Mas, sendo sincero, se você aprecia a natureza selvagem e emoções genuínas, isso pode se tornar uma verdadeira revelação. Já parou para pensar em quão longe da civilização é possível ir para ver a vida real de pessoas que ainda vivem como seus antepassados? A Etiópia não é apenas um país com uma história antiga, é um museu vivo, onde se pode observar como as pessoas conseguem existir sem todas aquelas comodidades às quais estamos tão acostumados. Então, para resumir, a Etiópia não é apenas mais um país no mapa, mas um mundo completamente diferente, onde o tempo parece parar. Aqui tudo é diferente do que estamos acostumados, desde o calendário, que é distinto do nosso, até a arquitetura, que pode ser chamada de artefato vivo. Mergulhando neste país, você se sente como se fosse transportado para outra época, onde cada pedra e cada sorriso dos habitantes locais fazem parte de uma enorme mosaico, distante da nossa vida cotidiana. E sabe de uma coisa? Isso não é apenas exótica para os turistas, mas uma oportunidade de ver como é possível viver de outra maneira, sem a constante busca por progresso. Então, qual fato sobre a Etiópia mais te impressionou? Deixe um comentário, vamos discutir. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like e ativar o sininho para não perder novas histórias fascinantes dos lugares mais inesperados do mundo. Compartilhe seus pensamentos e fique conosco. Temos muitas coisas interessantes pela frente.